Draftados, rodada NFL número 2 no ar para falar da semana 7 da melhor liga de futebol do mundo. Cristiano Ligabó. Não, Paulo, mais uma semana se passou da NFL com um resultado diferente no jogo do Arizona com Seattle, né? Exatamente, um empate entre Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, um empate por 6-6. Como eu disse, um resultado bem diferente, já que há muito tempo a gente não viu um empate na NFL, né? O primeiro empate em 2 anos. O primeiro empate em 2 anos e o primeiro empate da história do Seattle Seahawks. Ou seja, um jogo realmente atípico. Um jogo onde as linhas ofensivas de ambos os times não funcionaram. O Carson Palmer, quarterback do Arizona Cardinals, foi sacado por muitas vezes. E o destaque acabou ficando para os kickers, o Catanzaro e o Hauschka, que acabaram dando muita emoção ao jogo no final. O jogo foi para prorrogação, o Arizona teve a posse de bola, teve a oportunidade de vencer o jogo, mas o Catanzaro conseguiu chutar um field goal na trave. E na posse de bola seguinte do Seattle, o Hauschka errou um field goal de 24 jardas que ninguém entendeu. Salvando o Catanzaro. Exatamente, a gente vê as imagens do jogo, o Catanzaro já estava ali no onde as reservas ficam ali, já inconformado. Quando o Hauschka erra o field goal, aquele field goal que ninguém imaginava que o Hauschka ia errar, o Hauschka é um dos melhores kickers da NFL, ele levanta e parece que vida nova pro Catanzaro. Não, ressaltar o Stephen Hauschka, né? Ele perdeu o field goal de 24 jardas, faltando 11 segundos, para acabar o tempo extra. Exatamente. Então, quem que perde na NFL, o field goal talvez, de 24 jardas? talvez se ele fosse um kicker novato aí, a gente poderia até dizer que a pressão poderia ter força, mas o Hauschka tá aí há muito tempo, como eu disse, é um dos melhores da NFL. E agora a campanha do Arizona fica 3 derrotas, 3 vitórias, 1 empate, 3-3-1. E a do Seattle, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Outro jogo de destaque dessa semana 7 aconteceu na Filadélfia, onde os Eagles bateram o único invicto até então nessa temporada, o Minnesota Vikings, pelo placar de 21-10. Um destaque para a atuação do kicker do time de Filadélfia, o Surges, com 7 pontos. O vídeo também uma vitória importante dos Eagles contra os Vikings, que até então era o invicto, né? O time a ser batido na temporada, e muita gente ficou surpresa, mesmo o jogo sendo na Filadélfia. O destaque positivo dessa partida foi a linha defensiva das duas equipes, que conseguiram muitos saques, especialmente a equipe dos Eagles, que conseguiu sacar o quarterback dos Vikings 6 vezes. O Philadelphia Eagles é um bom time, inclusive até a semana 5, se eu não me engano, eles eram invictos, aí acabaram perdendo a invencibilidade e estavam vindo de 2 derrotas consecutivas. Vitória importante para os Eagles aí, que agora voltam a apresentar um bom futebol. Com a vitória dos Eagles sobre os Vikings, como a gente acabou de falar, e com a derrota dos Redskins para o Detroit Lions, os Eagles assumiram a vice-liderança da NFC Leste, somente atrás do Dallas Cowboys. Muito bem, vamos falar com esse cara aqui, Osweiler, que fez o grande reencontro. A lei do ex não funcionou em Denver. A lei do ex não funciona em Denver, inclusive Brock Osweiler muito vaiado pela torcida do Denver Broncos. Lembrando que ele foi draftado em 2012 pelo Denver Broncos. Era a grande promessa, a grande aposta para substituir o Peyton Manning, que se aposentou na temporada passada. Só que apareceu o Houston Texans no meio do caminho, oferecendo um contrato melhor. 72 milhões de dólares. O Broncos igualou a proposta, mas ele preferiu sair do time. E ontem não se deu bem, jogou sob pressão na torcida e sob pressão na defesa também do Denver Broncos. Aliás, que foi o grande ponto para o time conseguir vencer esse jogo. A base do time de Denver sempre foi a defesa, né? O Von Miller é o maior sacador da NFL na temporada. Enfim, o Super Bowl que eles venceram ano passado, tudo bem, tinha o Peyton Manning ainda jogando, mas foi por causa da defesa. Se você pegar os números, a defesa do Denver Broncos, uma das melhores. Deram o caminho, exatamente. O caminho do Super Bowl. E esse ano eles vêm acertando, e a gente estava falando do Osweiler, a torcida de Denver tem uma mágoa com o Osweiler justamente por isso. Se apostava muito para esse ano aqui que o Denver conseguisse manter a defesa excelente que tinha, o Brock Osweiler conseguisse substituir o Peyton Manning à altura e o time conseguisse aos poucos o Osweiler junto e evoluindo. Só que ele acaba indo para o Houston Texas, o Seaman ainda não é o ideal, né, para realmente não mostra ter qualidade para substituir o Peyton Manning. Tudo bem que é o Peyton Manning, mas não mostra. Só que não tá, o Peyton Manning, o padrão 10, ele não tá nem no 7. Sim, não. Fica no 5. Tem muito que evoluir ainda. Um jogo mais regular. Vitória por 27-9 dos Broncos, que tem uma campanha agora de 5 vitórias, 2 derrotas. O Texans, 4 vitórias,
3 derrotas é a situação. O Houston Texans tem um líder também, que é um jogador interessante, mas ainda não encaixou. DeAndre Hopkins, J.J. Watt, que pra mim é o melhor defensor da NFL. Foi um dos times que mais investiram. O problema do Houston Texans é que tem muitas lesões. A gente falou do J.J. Watt machucado. Tem vários outros jogadores aí que seriam importantes pra levar o Houston Texans um pouco melhor na temporada. Mas é um bom time, sim. E pra você que ainda não entendeu como funciona a rodada da NFL aqui nos draftados, a gente sempre destaca 3 jogos, mas não deixa, é claro, de passar nenhum resultado. Vamos começar aqui com os outros jogos da semana 7, começando na quinta-feira, né, Cristiano? Tivemos a vitória dos Packers, né? Exatamente, abrindo a semana 7 dessa temporada, o Green Bay Packers bateu o Chicago Bears no Lambeau Field, na cidade de Green Bay, pelo placar de 26-10. Uma partida, eu diria, regular do Aaron Rodgers, que deu 3 passos para touchdowns, 326 jardas. Que ele vinha apresentando, principalmente no jogo passado, uma partida muito boa do Aaron Mas Rodgers. a sensação que eu tenho é que o time não emplaca no primeiro e no segundo quarto, só jogando sob pressão, quando o tempo está acabando, a adversário está encostando, o Aaron Rodgers o Aaron Rodgers começa a desequilibrar a Os partida. melhores passes deles funcionam em até 2 segundos, onde a defesa faz pressão. Muito bem, ó. O Packers com uma campanha de 4 vitórias e 2 derrotas, e o Chicago, que é um dos times, é uma das franquias também. Aquela velha discussão das franquias mais fracas, o Chicago também entra na lista, apenas uma vitória em 7 jogos. E falando em franquias complicadas, uma campanha de nenhuma vitória, 7 derrotas para Cleveland. Cleveland, a famosa cidade do amor, no futebol realmente tá difícil, Verdade. tá bem difícil. Perdeu para o Bengals por 31-17. Tivemos também a vitória dos Giants sobre o Los Angeles Rams, lá em Londres, no templo do rugby. Vitória por 17-10. Mais uma vez, o Manning não teve uma grande atuação, mas foi salvo principalmente pelo Collins, que é o safety, conseguiu 2 interceptações importantes. Lions venceram os Redskins por 20-17, jogo muito interessante. Detroit, jogo muito bacana. Com o touchdown ali faltando 16 segundos para o término do jogo, o Salvador, e foi muito interessante também o resultado. Os Redskins com uma campanha de 4-3 e os Lions também uma campanha de 4-3. Tivemos também a vitória dos Colts, mais uma no campeonato, uma campanha de recuperação, 34-26 contra o Titans. O kicker dos Colts, Adam Vinatieri, chegou a 43 field goals consecutivos. Tivemos também a vitória do Buccaneers contra o 49ers. A vida não tá fácil por lá. Mas São Francisco está complicada, apenas uma vitória em 7 jogos. Ainda Kaepernick, antes a gente esperava que com a volta do Kaepernick os 49ers pudessem melhorar, e até agora. Mas sabe o que é engraçado? Os 49ers saem na frente por 2 posses, abrem 14-0, a segunda vez no campeonato que isso acontece, e o time de São Francisco toma virada sempre no finalzinho do primeiro tempo. Eu acompanhei um pouquinho desse jogo, achei uma partida espetacular, o Chargers vencendo os Falcons por 30-15. Poderosíssimos. No finalzinho também a partida decidida foi para prorrogação. Podemos dizer que a zebra entrou em campo nesse jogo. A gente pode falar que a zebra entrou em campo porque os Falcons vinham fazendo uma temporada realmente espetacular. O ataque dele é disparadamente o melhor, Matt Ryan. Mas o time dos Chargers é um time bom, não é um time ruim, não é um Cleveland Browns, não é um Chicago Bears, não é um Miami Dolphins. Então, pode dizer que a zebra pela campanha dos Falcons, mas se você pegar os 2 times em si, foi uma partida equilibrada e qualquer um poderia ter saído como vencedor. E mais uma vitória dos Pets, agora sobre os Steelers. Antônio Brown não conseguiu salvar o time sem o Big Ben, né? É outro time. Sim, assim como o Patriots é um time com o Brady em campo, é diferente. Mas o Big Ben mas os Patriots sofreram muito menos sem o Brady do que os Steelers sofreram na semana 7 e vão sofrer daqui pra frente se o Big Ben demora pra voltar. Vitória de 27-16 para os Pets, tem 6 vitórias, apenas uma derrota na temporada. Os Steelers começaram também bem, sofrendo nessas últimas semanas. Campanha de 4-3. E o nosso Cairão da Massa, 9 pontos. Mas vale também destacar no jogo que o Drew Brees conseguiu fazer outra partida muito boa. Foram 3 passos para touchdown, 367 jardas. Então talvez aí, embora o Saints tenha perdido e agora está numa campanha de 2-4, é uma esperança aí para os Saints começarem a melhorar. É o segundo melhor ataque da NFL, só perde pro Atlanta Falcons. Esse jogo aqui em Nova Jersey, Jets e Ravens, foi uma coisa maluca. Porque o primeiro tempo do Baltimore foi totalmente tranquilo. Joey Flacco tranquilo, todo mundo tranquilo, fumbles contra os Jets. Mas deu o segundo tempo e tudo se inverteu. E os Jets conseguiram uma vitória de 24-16. Eu fiquei impressionado. É uma campanha ainda muito fraca, são apenas 2 vitórias em 7 jogos, né? 2-5. E os Ravens
continuam nessa irregularidade. 3 vitórias, 4 derrotas, porque o quarterback segue muito irregular. Uma temporada ruim do Flacco. Em Jacksonville tivemos Jaguars e Oakland Raiders com vitória do time da Califórnia por 33-16, o time de Oakland surpreendendo. Buffalo Bill e Miami Dolphins também, um jogo muito apertado. Os Dolphins de novo. Impressionante, cara. Já é a terceira vitória do time de Miami na temporada, a segunda consecutiva, um time muito raçudo. E é isso Aí tem jogadores de qualidade, né? Muito bem, gente. Ponto final em mais uma rodada da NFL aqui nos Draftados. Lembrando que hoje nós fizemos aqui o programa Todo Mundo de Rosa, né? Para conscientização do Outubro Rosa, conscientização contra o câncer de mama. Os Draftados, é claro, fazendo a sua parte. Semana que vem tem mais, gente. Curte aqui. Aqui. Curte e compartilha, é nóis, valeu!